Será que essas câmeras consideradas amadoras, consideradas básicas, são realmente boas para fazer fotos profissionais? Gente, eu estou aqui hoje para fazer um teste com essa câmera de entrada aqui, uma câmera super básica, é uma câmera da Canon T7 com a lente do kit, a lente 18-55. Eu tô aqui para tirar algumas dúvidas de vocês aí, se realmente essa câmera aqui dá para fazer boas fotos, dá para fazer alguns trabalhos com ela. Quero testar também para mostrar para vocês aqui, desde o modo manual até os modos automáticos. Eu vou fazer algumas fotos aqui e quero mostrar para vocês o resultado dessas fotos. Para essas primeiras fotos eu vou usar totalmente no manual, tá? Coloquei no M de manual aqui da minha câmera, já ajustei isso. Por que eu quero trabalhar no manual? Porque eu quero ter o controle total de abertura, ISO e velocidade. Eu quero ter o controle total do que eu quero para minha fotografia, tá? Eu não vou depender da câmera para nada. A única coisa que ela vai fazer para mim é me mostrar o fotômetro, tá? Conforme a regulagem que eu vou fazer. Então, nessa minha pré-fotometria que eu fiz aqui, ela deu 80, 5.6 de abertura e ISO 800 para essa minha foto aqui. Gente, uma característica que eu gosto das minhas fotografias é sempre trabalhar com o meu fotômetro um ponto a mais de exposição, que é deixar um pouquinho mais claro do que o fotômetro diz que é o correto. O fotômetro sempre marca no meio, né, que tem aquele pontinho no meio ali. Eu gosto de sempre deixar um pontinho mais claro do que o normal. Eu sempre gosto das minhas fotografias um pouquinho mais claro. Então é assim que eu vou fazer, certo? Então, como eu estou com a minha lente do kit, essa 18-55, ela em 18mm ela fica 3.5 e em 55 ela vai automaticamente para 5.6. Como eu quero tentar desfocar o máximo possível do fundo da minha foto, então eu vou ter que puxar todo o zoom. Essa é uma característica que você tem que fazer quando você quer quando você quer desfocar o fundo, que é puxar o máximo do zoom da sua câmera, né, para que você possa fazer isso. Eu estou numa distância mais ou menos de 10 metros, 12 metros do fundo, tá? Então isso é uma possibilidade que já vai dar para um certo desfoque no fundo, tá? E o restante eu vou tentar compensar aqui com o zoom, que é o máximo que eu tenho, que é 55mm, certo? Então, por eu estar usando em 55mm, a minha abertura mínima que eu tenho aqui é 5.6. Se eu baixasse para 18, tá? Eu poderia chegar em 3.5. Mas como eu quero puxar o zoom para tentar desfocar o máximo possível o fundo da minha foto, eu vou ter que puxar no 55. E eu puxando no 55, naturalmente ela já vai sozinha para 5.6, ok? Então acompanhe nessas primeiras fotos aqui o resultado. Isso, Cris, deixa seu corpo um pouquinho para sua... Isso aqui, inclina levemente, isso. Só tira um pouquinho o cabelo do seu rosto, levemente. Na pontinha do pé, cruza bem lá na frente lá. Isso, aquele sorrisinho de leve assim um pouquinho. Isso. Olha para a câmera aqui um pouquinho. O seu corpo está caído para lá, deixa ele mais, o seu corpo mais para cá assim. Isso, só o rosto inclina um pouquinho. Aí, perfeito, segura assim um pouquinho só. Isso, vamos à primeira foto. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Ok. Perfeito, deixa eu chegar um pouquinho mais pertinho de você aqui. Eu vou aumentar a velocidade para 100. Acho que ficou um pouquinho claro demais. Vou fechar um pouquinho para 100 aqui a minha velocidade. É a única diferença que eu vou fazer. Baixa um pouquinho a sua mão agora, suas duas mãos. Deixe suas duas mãos bem baixo na parte do casaco, assim como se estivesse fechando. Isso, assim, perfeito. Segura assim. Isso, tira um pouquinho o cabelo do rosto. Isso, segura um pouquinho agora assim. Abre um sorrisinho para mim assim. Abre mais um sorriso. Isso, opa. Piscou de novo. Ok. Então vamos à nossa segunda fotografia. Lembrando que na primeira fotografia eu usei o modo totalmente manual, onde eu fiz a minha fotometria compensando o ISO, a abertura, a velocidade, tudo da forma com que eu queria, né, pensando no desfoque no fundo. Então eu utilizei totalmente manual. Na segunda fotografia agora eu vou passar para o modo AV, já passei para o modo AV. Esse modo AV, gente, é o modo de prioridade de abertura. Isso quer dizer o quê? Eu controlo a abertura, tá? Eu vou controlar a abertura e o ISO, tá? Para fazer a minha fotometria. A câmera vai se encarregar de fazer a velocidade. Por exemplo, eu escolhi o ISO 800 para fazer a minha foto e escolhi a abertura 5.6, que como eu puxei em 55mm e essa lente aqui em 55mm só me dá essa abertura, essa abertura mínima, né? Eu não consigo abrir mais a minha lente, não consigo chegar a 3.5, 4, 2.8, né? Nessa lente, porque em 55mm ela vai me dar 5.6, então ficou em 5.6, ISO 800
800 e a velocidade é a câmera que vai fazer a interpretação do que precisa e ela vai ajustar a velocidade conforme ela achar mais coerente ali para fazer uma boa exposição, ok? Então vamos lá, no momento agora no modo AV, deixa eu apontar aqui, ela já está me dando 80, 100 de velocidade, 5, 6, vamos ver se realmente vai ser isso. Isso, segura um pouquinho assim o casaco. Isso, essa expressão assim tá lindo demais. Segura um pouquinho, ó. Ela tá me dando 80 de velocidade, 5.6 ISO 800. Isso, abre um sorriso assim, Cris. Ok, vamos ver. Ó, a foto ficou um pontinho mais claro. Eu vou deixar... eu vou fechar um pouquinho... Vou compensar um pouquinho agora o meu fotômetro. Vou diminuir um pouquinho o meu fotômetro. Coloquei um pontinho só a menos para ela ficar um pouquinho mais escurinha. Vou fazer de novo essa foto aqui. Isso, segura um pouquinho, foco no olho e... Ok. Agora vamos testar no modo TV. No modo TV vai ser já a prioridade de velocidade. Então eu posso compensar a velocidade. Então para onde eu for apontar, quando eu estou utilizando o modo TV, a velocidade vai ficar aqui eu determinei, aqui eu escolhi, o ISO também é a mesma coisa, porém a minha abertura é o que vai ficar variando bastante, tá? Então porque a câmera vai decidir que abertura vai ser melhor para fazer a exposição correta. Vamos fazer essa foto então agora. No modo TV, a câmera está me dando 9 de abertura, 80 de velocidade e 800, que é o ISO que eu coloquei. Então vamos lá, vamos fazer essa foto. Ok. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante quando se ajusta no modo TV, que foi essa foto que eu acabei de fazer e mostrar para vocês aí. Por eu ter selecionado a velocidade que eu quis, né, no modo TV, a abertura fica por conta da câmera. Ela vai decidir qual a melhor abertura para que o fotômetro fique corretamente, certo? Então o que acontece? Eu deixei a velocidade em 80 e ela automaticamente selecionou a abertura 9, certo? F9. Então o que aconteceu? A minha imagem, ela ficou com o fundo mais nítido do que a foto da direita, onde eu estava no modo AV e eu tinha utilizado a abertura 5.6, certo? Então o que acontece? Até se vocês perceberem aqui, a foto da esquerda, o rosto da nossa modelo aqui está também um pouco mais escuro do que a foto da direita, onde eu utilizei no modo AV a abertura que eu quis. No modo AV, a abertura eu escolho. No modo TV, eu escolho a velocidade. Então, no modo TV, a câmera vai escolher a abertura para mim, certo? No entanto, que ela escolheu uma abertura 9. Por quê? Ela identificou que no modo AV que eu tinha utilizado, a minha abertura que eu tinha escolhido de 5.6 estava dando uma exposição em excesso. Estava o rosto muito claro ainda. Se você perceber aqui no rosto, a foto está um pouco mais clara do que a abertura f.9, onde eu tinha selecionado o modo TV, né, que é o modo de prioridade de velocidade. Então ela subiu um pouquinho, ela fechou um pouquinho meu diafragma, ela passou de 5.6 para 9 para que a exposição ficasse mais correta. As duas fotos estão boas, certo? Porém, a foto da direita, no modo AV, que eu escolhi a abertura 5.6, que é a prioridade de abertura nesse modo AV, ela ficou um pouquinho mais claro. Gente, isso também é uma questão de gosto, tá? Você pode preferir a sua foto um pouco mais escura ou um pouco mais claro. Mas aqui, digamos assim, o mais correto, o perfeito seria a foto da esquerda, com abertura 9, que eu tenho mais riqueza de detalhe em toda a parte do rosto da nossa modelo. Já na foto da direita aqui, onde a abertura ficou 5.6, o rosto da nossa modelo ficou um pouquinho mais claro. Mas o que isso interfere? Gente, a abertura mais aberta, certo? A abertura maior, 5.6, ela me deu um desfoque maior no fundo. Essa é a diferença. Quanto mais eu fecho o meu diafragma, 5, 6, 6, 7,
8, 9 e assim por diante, mais nítido vai ficando o meu fundo da minha imagem, que é o que você consegue perceber nitidamente nessas duas imagens aqui. Isso que para essa lente aqui, 5:6 para 9 não parece ser uma diferença significativa, né, de números, né, de diferença de valores, mas você consegue perceber aqui, dá para perceber nitidamente que a foto da direita está mais desfocada o fundo do que a foto da esquerda. E é isso que acontece quando a gente utiliza um F, uma abertura mais fechada. No caso da foto da esquerda aqui, que ficou com F9. Então, F9, aberturas mais fechadas, o meu fundo vai ficar mais nítido. E o porquê que eu não utilizei nessa minha foto da direita aqui uma abertura maior? 4, 3.5, 2.8, 1.4. Por que disso? Porque a minha lente, essa lente do kit que eu fiz as fotos, né, que ela é a minha 1855, é uma lente que ela é a abertura maior dela em 3.5, mas para isso eu teria que estar utilizando em 18mm, que não era o caso, eu queria utilizar ela em 55mm. E quando eu passo para 55mm, a abertura máxima dela vai ser 5.6, que é o caso dessa foto da direita aí. Para que eu conseguisse desfocar mais ainda o fundo, eu teria que fazer o seguinte: eu teria que afastar mais ainda a minha modelo do fundo. Para que eu tivesse um fundo mais desfocado ainda, eu teria que afastar mais ainda a minha modelo do fundo. Quanto mais afastado a minha modelo tiver do fundo, mais desfocado vai estar, certo? Mesmo eu utilizando na abertura máxima que essa minha lente permitiu, que é 5.6, para que eu tivesse um fundo mais desfocado ainda, eu teria que afastar mais ainda a minha modelo do fundo. Por exemplo, aqui eu estava uma distância entre 10 e 12 metros da minha modelo do fundo. Então eu teria que chegar ali, para que eu pudesse desfocar mais ainda, 20, 30, 40, 50, 100 metros do fundo, eu conseguiria desfocar mais o fundo ainda. Claro que quanto mais eu me afastasse do fundo, mais informação eu ia pegar no fundo da minha imagem, como você reparou ali no vídeo. A câmera que estava me gravando ia aparecer mais do muro, ia aparecer mais da estrada, né? Ia aparecer mais do ambiente em volta da nossa modelo. Mas não era isso que eu queria. Eu queria simplesmente deixar aquelas plantas ali no fundo e um pouquinho do muro lá só. Eu queria isolar a minha modelo do contexto geral do fundo. Então eu não pude me afastar mais. Se eu quisesse ter o fundo mais desfocado, eu ia ter mais elementos na minha foto, e não era isso que eu queria, tá? Então eu acabei colocando a minha modelo nessa distância aí de 10 a 12 metros mais ou menos ali do fundo e tendo esse resultado de desfoque no fundo. Caso eu quisesse que o meu fundo ficasse mais desfocado nessa distância, eu teria que ter uma lente que me possibilitasse aberturas maiores, como 3.5, 2.8, 1.4, mas não é o caso dessa lente aqui. Essa lente aqui ela não me possibilita essas grandes aberturas, certo? Então, pessoal, são essas dicas que eu queria passar para vocês aí. Uma dica muito importante para vocês: experimentem, usem o modo manual, usem o modo AV, o TV, o P, use o modo automático também e vejam o que vocês se adaptam mais, tá? Não existe o certo ou errado. Tem gente que só fotografa no modo automático e gosta do resultado das fotos, tá? Então isso é uma coisa que é muita questão de gosto também, tá? Eu, como trabalho profissionalmente com as fotos, eu gosto de precisão, eu gosto de agilidade, eu gosto da foto correta. E para isso eu estudei sempre trabalhar no modo manual, tá? Então isso me possibilita ter um conhecimento para que eu erre menos, tá? Isso não quer dizer que a gente não erra também. Às vezes a gente olha uma situação e pensa, aqui vai dar 5.6 de abertura, vai dar 125 de velocidade, vai ser ISO 1000 e é isso que eu coloco, tal, e quando eu vou olhar o fotômetro ali, a foto não está correta. A gente se engana às vezes também, mas o mais importante, fique de olho no fotômetro o tempo todo. O fotômetro que é o que vai dizer para você se a foto está correta ou se não está correta, tá bom? Então, vocês utilizando esses outros modos ali, vocês vão perceber em algumas situações de sol, ambientes mais escuros, onde tem essas diferenças grandes de luminosidade, vocês vão perceber o que funciona melhor. Mas a partir do momento que vocês experimentarem o modo manual e vocês entenderem como funciona, com certeza vocês vão ter um total controle da câmera de vocês e vocês vão ter um resultado muito melhor, certo? Então a dica de hoje é essa aí e bora fotografar!